Olá, sobreviventes! Aqui é o Lauro e você está no canal Desmorto. E hoje vamos falar de Army of the Dead, esse novo filme da Netflix, do diretor Zack Snyder, o diretor da Liga da Justiça, do Batman vs Superman. Muito provavelmente você já o conhece. E não é o primeiro filme de zumbis desse diretor. Tem um ótimo filme que eu gosto muito chamado Madrugada dos Mortos, que é desse mesmo diretor. Mas vamos falar especificamente de Arm of the Dead. E não vamos falar se o filme é legal ou não, ou se a história faz sentido ou não, mas vamos tentar entender os zumbis desse filme. Será que são realmente zumbis? São mortos-vivos, desmortos? Será que são infectados? Bom, isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Então, caso ainda você não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo para dar uma força no nosso trabalho. Bom, mas vamos lá então. O zumbi aqui apresentado, o primeiro zumbi, né, no caso, ele vem de um comboio militar, ele se solta, mata os soldados, os soldados se transformam em zumbis e já fica muito claro que o método de transformação precisa da morte da pessoa, da morte do animal, no caso, porque a pessoa não se infecta e se transforma no zumbi. Não, ela precisa morrer e aí ela volta dos mortos como um zumbi. Tanto é que em alguns momentos do filme a pessoa é mordida, ela vai se adoecendo, adoecendo, até que ela morre e aí ela se transforma nesse morto-vivo zumbi. Então ele é um morto-vivo. Ele voltou dos mortos e ressuscitou, né, podemos dizer, mas ele não é a mesma coisa que antes. Então ele é um morto-vivo. E no caso é um desmorto também, né? Porque ele estava morto e não está mais morto. Então ele é um desmorto. E é um zumbi também porque ele age de forma, podemos dizer assim, instintiva, querendo atacar, fazer as coisas de uma maneira não racional. Então ele é classificado como zumbi também. Caso você queira mais detalhes sobre isso, nós temos um vídeo que explica justamente a diferença entre mortos-vivos, zumbis, desmortos. Então, caso você tenha interesse em entender melhor esse tipo de classificação, fica aí a dica de acompanhar esse vídeo. Mas voltemos aos zumbis de Arm of the Dead, Invasão em Las Vegas. Bom, tem uma coisa bem interessante nesses zumbis, que eles são, podemos dizer assim, muito parecido com vampiros, onde o zumbi principal, o morto-vivo principal, ele tem um nível de inteligência superior, ele tem um nível de agressividade, um nível de habilidade maior, e as pessoas que ele transforma, os novos zumbis, não são tão fortes quanto ele, mas ainda são bastante habilidosos. E como se fosse um Xerxes, esse segundo zumbi, se ele cria um outro zumbi, ele vai ficando mais fraco, esse outro zumbi vai criando outro, vai ficando mais fraco. Então, os zumbis mais poderosos são aqueles que foram transformados pelo primeiro zumbi, são os chamados alfas, que podem correr, podem raciocinar um pouco, pelo menos seguir o líder, fazer algumas coisas mais, assim, podemos dizer, inteligentes. Já os outros zumbis, que eles chamam de trópegos, seria um zumbi clássico, aquele lento, que não consegue correr tanto e muito provavelmente não consegue seguir comandos do líder alfa. Bom, essa é uma característica bem interessante, né? Não é normal da gente ver esse tipo de zumbi que tem níveis, né? Um zumbi mais forte, um zumbi menos forte. Geralmente o que acontece, como se fosse em Left 4 Dead, que é um jogo muito famoso da Valve, são zumbis que zumbis especiais, onde uma pessoa é contaminada e devido a uma particularidade física dela, uma particularidade talvez do sangue, ela se transforma num determinado tipo de zumbi. Por exemplo, se o zumbi era uma pessoa muito obesa, muito gorda, ela se transforma num boomer, que é um que vomita e explode. Se ele tem uma outras características, ele se torna um zumbi que pode correr, pular nos outros. Isso não tem nesse filme. E é bem diferente a maneira como surgem esses zumbis mais rápidos, mais especiais, podemos dizer assim. Outra característica bem interessante dos zumbis desse filme de Arm of the Dead é a questão da, propriamente dito, da inteligência nele, né? Eles meio que fizeram uma pequena comunidade de zumbis, onde tem o líder, tem a rainha,
que no caso é a zumbi que ele escolheu como companheira dele, e os outros o seguem friamente. Tanto é que o primeiro contato, assim, depois da que acontece de fato aquela invasão do grupo principal entrando em Las Vegas, eles entregam aquela pessoa como se fosse um sacrifício e eles têm o discernimento de não atacar aquele grupo, que eles receberam aquilo lá e levam aquela pessoa viva até o líder, que o líder vai determinar se vai matar, vai comer ou se vai transformar ele num zumbi alfa. Esse é um nível de inteligência bem alto para zumbis. Então eu tenho por mim dizer assim que é um nível de ameaça desses zumbis bastante alto. Não, ele não é tão poderoso quanto os zumbis de Tunguska, que é do clipe All for. Eu não lembro agora o nome da música, All for Nightmare. Eu acho que é isso, do Metallica, onde os zumbis eles lá têm um nível um pouco acima porque eles são imortais, os zumbis não morrem. Aqui eles morrem com um dano massivo na cabeça. E uma outra característica desses zumbis, e aí entra num ponto assim muito de teoria, é que talvez esses zumbis eles tenham uma origem alienígena. Você fala, ué, alienígena? Eu não vi isso no filme. Bom, bem no comecinho do filme, temos quando os soldados estão saindo da base, é visível acima da base duas luzes se movimentando, como se fosse algum tipo de aeronave e tal, e elas se movimentam muito rápido, como se fosse entrando assim em hipervelocidade. Tudo indica que não é uma coisa humana, então a gente teoriza que seja alguma coisa alienígena. Mas o mais interessante disso é o seguinte: a, a missão dos soldados, no final dos soldados, da equipe, né, que entra lá, não é propriamente o dinheiro. Até meio estranho depois a gente entrando em detalhes na história assim, de como que ela é contada, mas na verdade eles querem o sangue ou querem a cabeça de um alfa, de alguém muito acima assim da cadeia alimentar, da cadeia de hierarquia daqueles zumbis, para eles poderem replicar isso. Então, muito provavelmente, eles só tinham, o exército, no caso, só tinha um espécime de um zumbi daquele tipo, e ele estava sendo transportado provavelmente para um local que poderia ser melhor estudado, e houve o acidente, eles perderam tudo, então eles queriam a cabeça, por exemplo, eles pegam da rainha. É um spoiler forte do filme, caso você não tenha visto. Mas aí tem essa questão alienígena que muito provavelmente forneceu isso ao exército, esse tipo de tecnologia que eles perderam, eles queriam recuperar. E um outro elemento muito interessante, ou podemos dizer estranho, no filme é a questão de androides. Você viu os androides no filme? Bom, há momentos muito específicos onde quando um zumbi é morto, há faíscas, há um momento extremamente claro que quando um zumbi ele é alvejado na cabeça, o rosto abaixo dele é totalmente metálico, ou seja, é um robô, é alguma coisa desse tipo. Isso não é apresentado de forma muito clara no filme, de forma alguma. Então há dois pontos para se pensar nisso. Ou é um easter egg, que o diretor ele colocou esse elemento mesmo para fazer parte da história, ou foi algum erro na computação gráfica que eles usaram um manequim assim digital, né, e acabou ficando aquela coisa metalizada. Uh, Essa questão assim de ser um erro do diretor seria um erro tão grotesco, mas há notícias recentes assim, por exemplo, de dead pixels, assim de pontos do filme que não fica como se fosse um pixel morto, fica branco onde não deveria estar. Então é um erro meio estranho. Então ter esse tipo de coisa como se fosse um erro é até passável, mas eu acredito que seja algo que o diretor, que o roteirista determinou que faça parte. Tanto é que no final, quando o zumbi alfa, o principal, é morto com um tiro na cabeça, a cabeça dele explode e sai muitos elementos azuis. Então aquilo não é normal, não é de por exemplo assim, um zumbi que normalmente morre e é puro sangue. É bem estranho, tanto é que a Alpha, quando a cabeça dela é esmagada, a cabeça dela é puro sangue. Então é estranho, não dá muito para saber do que se trata. Às vezes somente zumbis do sexo masculino acabam se transformando nesse tipo de androide. É bastante bizarro isso aí. São poucos as pessoas que falam sobre isso. Tanto é que eu estou mostrando cenas
desses momentos onde tem esses androides, tem essa presença provavelmente de alienígenas, e é bastante. Não dá pra falar sem ser outra coisa como bizarro. Não faz parte da trama principal e existe esses elementos no filme. Do que se trata? Não sabemos ao certo. Então, vamos nos focar no que a gente sabe, que aparentemente tem esses elementos e temos esses zumbis bastante distintos, né? Infelizmente, o filme não é tão ligado ao Madrugada dos Mortos. Eu imaginei que seria tipo uma continuação, ou seria pelo menos se passasse no mesmo universo, se passasse no mesmo universo, mas não é o caso porque a origem e o comportamento dos zumbis é bastante diferente. Mas é isso então, a gente deu uma analisada nos zumbis do filme Army of the Dead, levando até em conta esses pontos bastante estranhos no filme, que é a presença de alienígena, a presença de zumbis androides. Você conseguiu notar esses elementos estranhos, bizarros no filme? Deixe seus comentários e não se esqueça de curtir o vídeo. E também assinar o nosso canal. A gente se vê num próximo vídeo. Falou, até mais, tchau.